aqui. Deixa eu pôr um filtro. Nós não temos... A gente só tem uma amiga minha aqui que tá já... Minha amiga Patrícia já está única por enquanto. Quer todo mundo pegar. Gostou do meu filtro? Só filtro. Depois de 10 aulas, só um filtro desse. Tô precisando de um. Você tá sempre linda. Ui. Olha, galera tá chegando aí, a gente já vai aguardando só mais um pouquinho. Tá bom. Deixa eu desativar. Você acha que tá bom? Tá bem legal. Oiê, pá. Minha amiga Patrícia já está aqui. Minha amiga Lígia já chegou. Oi, pessoal. Já vou... Boa tarde, pessoal. Como eu estava falando aqui antes de vocês entrarem, meu nome é Felicidade, né? Porque a minha live hoje é uma live familiar. A Bia, minha sobrinha querida, e as crianças que ela vai citar aqui são meus sobrinhos netos, gente. E hoje essa live super especial aí. A gente vai falar um pouquinho, como sempre, né? Toda sexta às 6, nesse canal a gente vai falar sobre educação. O projeto de mentoria educacional, trazendo um pouquinho sobre o tema de tecnologia, educação, pandemia. E eu sou Patrícia Papa, professora de tecnologia e robótica, e vou passar a bola para a Bia se apresentar, porque ela tem muitas coisas para falar sobre ela, né? Já está tudo no quadro aí, né, Bia? Tudo certo. Já vamos começar, porque as pessoas já estão chegando aqui. E já está gravando, então a Bia vai contar sobre ela, e aqui hoje eu pergunto, quem é Bia Ramos? Bom, eu sou a sobrinha, aluna da professora Patrícia, muito tempo atrás, e sobrinha também da Patrícia. Eu moro em Portugal já há uns bons anos, vão fazer quase 18 anos que eu moro aqui. Tenho 2 filhos pequenos, tivemos 2 meses em casa confinados e tivemos agora durante esse período o desafio de estar em casa, trabalhar em casa, apoiar as aulas. Basicamente é isso. Muitos desafios. Muitos desafios, né, Bia? E como nós vimos aí eu acho que o mundo inteiro passou por esse desafio, não somos só nós. Eu quis, assim, procurar alguém de fora do nosso contexto para trazer, porque às vezes a gente está pensando que somos só nós, às vezes nós temos a sensação que é dentro da nossa escola as dificuldades. Oi, Beth, beijo. A gente pensa que é dentro da nossa escola, mas não é dentro da nossa escola, é dentro do nosso bairro, todas as escolas do nosso bairro. Não é só na nossa cidade, são todos, né, do nosso estado. Não é só no nosso estado, é o Brasil todo que está passando por essa pandemia e vai além, é o mundo inteiro. Por isso a importância de ter convidado você, para que as pessoas que vêm para essa live, que está aqui comigo nessa tarde, tenham essa noção que nós não somos só nós aqui no Brasil. Às vezes a gente tem essa sensação, mas não. Foi uma pandemia que aconteceu aí, pandemia, né? Algo que está além da nossa região, tá? No mundo todo. E com essa pandemia, o sistema educacional tradicional, aquelas aulas, né? Ela passou por muitas transformações. A tecnologia, ela já estava muito inserida e ela era algo que estava acontecendo. Pelo menos nos 5 últimos anos, as escolas começaram a estar muito tecnológicas. E essa questão dessa doença, ela só acelerou esse processo, né? Ela acelerou muito o processo de trazer esse ensino tecnológico para dentro da nossa realidade. Como que foi aí em Portugal, Bia,
essas aulas remotas, né, durante esse isolamento. Portugal se isolou, né? Conta para nós um pouquinho como que se deu essas aulas remotas. Então, nós daqui, agora um pouco também sobre a escola, que também é diferente aqui em Portugal, né? Aí no Brasil, normalmente a gente começa as aulas em janeiro, fevereiro, onde começa também o ano. Aqui o ano escolar começa em setembro. Agora nós estamos num período de férias escolares. Depois, e acabam por volta do mês de julho. Então a gente já pegou um período de encerramento do ano. O que eu penso em termos de Portugal estar preparado, não. Acho que ninguém estava preparado para dar esse salto tecnológico tão rápido quanto necessário, não é? Não havia nenhuma empresa, nenhuma instituição, nenhuma escola que tivesse tudo pronto para que de um dia para o outro todo mundo fosse ficar em casa e tivesse que ter aula, que trabalhar. Mas eu acho que em algumas áreas, e felizmente na educação, essa já estava a sementinha plantada. Por exemplo, eu vejo que na escola, por exemplo, da minha filha, eles já tinham identificado a necessidade de colocar uma disciplina de tecnologias da informação. E então eles já tinham começado a trabalhar nesses conceitos, né? Porque os nossos filhos já nascem hoje em dia com o telefone na mão, com o computador do lado. Já são nativos digitais, né? Ninguém estava preparado, já tinham algumas ideias, algumas luzes, mas tiveram que se preparar por força mesmo da conjuntura. Aqui, houve uma iniciativa que eu achei muito legal do governo, que eles têm um canal de televisão e eles fizeram teleaulas, eles gravaram aulas para os alunos do primeiro ao nono ano, porque tem um ano a mais, depois da oitava série tem um nono ano. Eles gravaram as aulas de todas as disciplinas e para os vários anos. E as crianças podiam, em casa, através da televisão, aceder a esse conteúdo. Porque pode haver aqui alguém que não tenha computador, que não tenha internet, que acontece também. E para não... Sim. Eles fizeram disponibilizaram os conteúdos por essa via. E isso foi para todos os alunos, tanto da escola pública quanto da escola particular, né? Foi uma unidade. Exatamente, tá? Então, pública. Depois, a realidade que eu conheço melhor é a da escola da minha filha, que é uma escola particular, não é? Mas todas as escolas utilizaram as plataformas, o Google Classroom. Eu falo com as mães dos amigos da minha filha, não só da escola dela, e todo mundo utilizou. Zoom, tá todo mundo sabendo usar o Zoom. Sim. Todo mundo usando, o Teams também. Então, acho que todo mundo teve que aprender a usar e abusar. Sim. Então, quando você fala a escola, ela já estava preparada, ela já estava trabalhando, porque isso é um movimento que a gente vê mesmo nos últimos 5 anos, a tendência da relação entre tecnologia e educação, né? Ela aumentou muito nesses últimos 5 anos e as escolas buscaram. Aí você fala da Clarinha, então a Clarinha ela está em que ciclo aí? Ela está na terceira série. Vai passar agora para a quarta série. Até é curioso porque eu estava com muito receio, não é? Como eu estava falando, ela estava encerrando um período, o último bimestre da terceira série, e no plano era aprender contas de dividir. E eu pensei, como que ela vai aprender a divisão pelo telefone ou pelo computador? Eu estava muito preocupada, muito receosa. Mas, assim, eu acho que deu tudo certo. A professora acompanhou muito, foi muito disponível. Eu acho que até a própria plataforma do Classroom é muito interessante no sentido em que abre um canal de contato direto entre o aluno e o professor. Talvez numa sala de aula ela poderia ficar ou não constrangida em colocar alguma questão, alguma Sim. dúvida. E não foi o caso.
embora eu acho que abre essa porta para um apoio muito mais dedicado do professor e do aluno, aquela relação próxima. Sim, na verdade é que nós assustamos muito com essa, foi como você falou, foi avassalador, né? Chegou, essa questão da tecnologia chegou muito junto com a doença, em que nós estávamos até abalados, né, psicologicamente. Mas pensando nisso, vários professores têm analisado e têm tido um feedback de que o aluno, ele tem muito mais concentração, muito mais percepção nas aulas assíncronas. Então, quando o professor ele grava uma aula, o aluno teve dificuldade, ele pode pegar a aula desde o início novamente. E o feedback e essa relação entre professor e aluno pode se dar muito mais. É o ensino personalizado. E a Classroom, ela dá muito isso, né? Porque ela tem um comentário particular, ela tem um comentário da turma, ela cria um fórum. Então, mas está muito mais além daquela questão, né, do virtual. E essa preocupação, você falando dos ciclos aí, né? Portugal, como você explicou no início, pegou a pandemia, chegou no fim do ano. Né? Para nós aqui foi muito diferente. Para nós começamos o ano letivo em fevereiro, a gente já estava em aula, e depois de 45 dias nós somos cortados. Então, a relação entre nós e o aluno estava no início, tudo no início, diferente de Portugal. Portugal estava no fim do ciclo, no fim do ano, porque agora eles estão em férias. Tá voltando, né, Bia? Eu aguardo um pouquinho, enquanto eu te aguardo se conectar, eu vou contando isso, né? Porque lá o confinamento voltou. Então, eu estava contando para eles que aí o ano estava no fim quando veio a pandemia. Então, eles ficaram isolados por 2 meses, voltaram às aulas. E agora, tudo ok? Sim. Agora tudo ok. Então, eu estou contando que aí foi uma surpresa no final do ano. Para nós, a surpresa foi no início do ano. Nós começamos as aulas, tivemos 1 mês e meio de aula e pum, fomos cortados. Vocês estavam no final do ciclo, naquela fase de avaliação final para o fim do ano, né? Verdade. Agora, conta para mim, Bia, quais foram as dificuldades que você enfrentou aí, você e sua família, enfrentou no isolamento, né? A questão do home office, que eu sei que você ficou no home office. Isso é tão comum em tempos de pandemia. Isso acontece conosco, com nós professores, acontece com o aluno. A avó está falando que o Chico está vendo, hein? O Chico é o filho da Bia. Fofo demais. Um beijo, Chico, para você. Dificuldade. Então, eu acho que o meu trabalho entrou dentro da minha casa, o trabalho do marido entrou dentro da casa, a escola de 2 crianças em idades diferentes entraram dentro de casa. A primeira coisa é ter um dispositivo disponível para cada um. Um fone, e rapidamente a gente consegue fazer a ligação. Mas todo mundo tem que lidar um pouco com expectativa, também foi isso, porque com as crianças em casa, com a necessidade de acompanhar o estudo mais da mais velha, né? E então a gente tinha que fazer um pouco de pai, um pouco de professor, não, porque eu acho que nunca vai substituir, nem deve substituir o professor, é mais num sentido de orientar o estudo, ou ajudar a planejar, não é? Ok, eu tenho que fazer essa lição, eu tenho que ver esse... Então, ajudar a dividir ali o horário. E aqui, muitas famílias também enfrentou isso por essa via, fazer uma rotina, manter mais ou menos os mesmos
horário, então acordar na mesma hora que acordava para ir para a escola, toma banho, café e vamos começar. A gente também não fez só tempo de trabalhar, também tivemos tempo de lazer, fazer algumas atividades, porque nós ficamos cansados e frustrados também, né? E também explicar para eles um pouco o porquê que todo mundo tem que estar em casa. Eu lembro que eu na janela e perguntei por que eu não posso ir no parquinho? Sim, ficar confinado. Por que eu não posso ir ver os meus amigos? Porque ele depois via os amigos pela televisão. Oi? Eu acho que a grande dúvida de nós aqui, nós já passamos a primeira fase do ensino remoto, nós já tivemos todas as dificuldades. A grande curiosidade é como que foi a volta aí, né? Você estava explicando do confinamento, que foi 2 meses de confinamento, né? Como que se deu esse confinamento, Bia? Então, dá para ouvir? Tá dando som? Sim, agora tudo bem. Então, a imagem está congelada, mas o som está indo. Por mim, tudo bem. Aqui, o desconfinamento, né, que todo mundo está aí muito curioso, o desconfinamento na escola. Como eu estava falando há pouco, só algumas idades é que desconfinaram por agora, avançaram com os mais novos, para as crianças da creche, do pré-escolar. E tal que nem tinha aqui uma amiga perguntando, ainda não regressou, e a previsão é que regresse agora em setembro. No entanto, não está confirmado, está pendente dessa incerteza que vivemos, porque ainda tem alguns números de casos por dia, está muito concentrado aqui ainda também em Lisboa, então eu acho que o próprio coronavírus veio trazer isso mesmo, é gerir dia após dia. Então não dá para falar em setembro como vai ser, porque ainda está muito longe. A previsão é regressar em setembro. Veremos. Eu acho que as escolas e as instituições todas estão já preparadas, já tem toda uma coreografia tentando manter a segurança possível. E o que eu sempre senti é que a gente faz tudo para fazer tudo direitinho, mas a gente sempre acaba se distraindo num pequeno pormenor. Quem nunca foi no supermercado e depois coçou o nariz, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu penso que eu também queria participar disso. Na escola eles dividiram o acesso pelos alunos, portanto, os mais novos entram por um lado da escola, os que têm uma faixa etária um pouco mais avançada entram por outro lado, de forma a não misturar alunos de idades muito diferentes. Os protocolos que eu costumo chamar entre os meus amigos de coreografia. Tá ok, Mauro? Como se fosse uma dança mesmo, né? Todo um ritual que põe a máscara, porque a gente vai entrar num lugar fechado. Aí a mochila deles, que em bom rigor seria um material infectado ou sujo, não é? Ou não infectado, pronto, andou na rua, anda no chão, fica do lado de fora da área isolada deles, o lugar, a sala de aula está isolada. Eles tiram o sapato que trazem da rua, que trazem de casa e deixam fora no seu cabide onde ficou a sua mochila e o seu casaco de casa. E aí eles trocam por um par de sapatos que a gente deixou na escola. E a garrafa d'água, que era algo que eles traziam também todos os dias na mochila, foi deixada na escola, desinfetada. Portanto, cada um tem o seu cabide dentro da escola e o seu cabide no átrio de acesso à escola. E
Bom, Bia, você estava me contando então que quando voltou, eu pergunto para você, né, qual foi a sua insegurança, né? Teve aquela notícia que ia voltar, só que o vírus ainda continuava matando em números exorbitantes. Como você se sentiu tendo que mandar as crianças para a escola? Primeiro foi o Chico. E a gente sabe que na educação infantil não adianta fazer aquela orientação, olha, não fica longe, não toca. Eles querem brincar, pular, rolar com o outro, né? E como que foi assim, né? Então, eu acho que ninguém sai na rua hoje em dia seguro, mas também a gente não pode ficar, na minha opinião, claro, não é? Respeito quem tem outra opinião, mas a gente não vai poder ficar em casa para sempre. Então, haveria um momento em que a gente tinha que sair. E eu só saí porque eu me senti segura, porque eu entendi como é que seria essa coreografia de deixa na escola. Eu confio plenamente na instituição, nas pessoas que lá estão. E teve que se fazer, não há assim motivos no meu entendimento, naquilo que foi aqui a nossa conversa na nossa casa, para não ir para a escola. Porque o benefício que ele tem é muito maior que o risco de ele contrair. E porque eu acho que um dia mais tarde todo mundo vai pegar mesmo esse corona mesmo, não tem jeito. Mas eu acho que medo todo mundo tem e é bom que tenha, não é? Porque obriga-nos a todos cumprir também todos os protocolos, a higiene respiratória. Que eles. Tem uma curiosidade: o Chico, ele agora ele espirra, ou ele tosse, ou ele já tá todo preocupado em desinfetar a mão, em tossir para aqui, para a zona do cotovelo. E eu acho que até na escola eles trabalham muito isso entre eles também. É porque vai formando uma cultura, né? Quando você coloca lá durante a semana a gente conversando sobre a live, que você preparou tudo que nós íamos falar aqui, você fala que você fez todo aquele texto dizendo que tem uma cultura, né? Que vocês não estão. Nós voltamos ao novo normal. Você citou esse termo para mim lá naquele documento que você me encaminhou, e que então você estava assim, aberta ao novo normal. E esse novo normal a gente vai se adequando porque o ser humano é muito resiliente, né? Então você já vai vendo que já são os resquícios dessa pandemia que já vai ficar para nós como sociedade, não é verdade? E durante o confinamento, você percebeu que as aulas online, elas que beneficiou alguma coisa para as crianças? Ou foi um período assim, olha, as aulas foram inúteis, vamos por, não precisava ter, foram inúteis, ou não? Ou ela foi significativa para a mudança, para a nossa mudança como ser humano, como aprendizagem, para ver um novo método de ensino? Como foi as suas impressões aí desse ensino remoto? Então, eu acho que o ser humano por si é muito social. E o confinamento obrigou ao convívio só em casa. E eu não tenho dúvida que o melhor, o ideal é nós convivermos ao vivo. Mas não sendo possível, eu acho que foi muito positivo eles poderem ver os amigos, ver a professora, continuarem a trabalhar. Uma das coisas que eu também estava lendo naquilo que eu tinha preparado, né? Que o confinamento não pode, nem deve ser sinônimo de férias, né? Porque eles não estavam, agora estão, mas não estavam em férias escolares. Portanto, tem conteúdo para aprender, tem matéria para dar, tem um plano curricular para cumprir. Teve aqui uma amiga também que perguntou sobre aulas complementares, não é? Ou a forma de cumprir o currículo. E foi o que Sim. aconteceu. Normalmente, eles acabam o conteúdo no final de maio. E, na verdade, temos aqui as aulas até meados de junho. Ela só acabou há 2 semanas de dar os conteúdos todos. Então, teve que haver esse ajustamento, não é? Que foi a reposição, né? A reposição de aulas, né?
teve uma reposição de aulas aí, mesmo, mesmo tendo as aulas remotas, teve uma reposição de aula, então? Na verdade, não foi bem uma reposição. Eles têm um plano curricular para cumprir. A carga horária presencial é outra, muito maior do que aquela que é a virtual, não é? Então, eles tiveram que estender o tempo de aulas relativamente a aulas virtuais. Portanto, tiveram mais 2 ou 3 semanas a mais de aula do que seria o normal. Também está previsto uma revisão boa da matéria quando voltarem o presencial, provavelmente em setembro. Mas acho que foi muito importante eles verem os amigos, estarem todos em conjunto na mesma sala de aula. O acolhimento também, que você é professora de tecnologias da informação, né? E o próprio acolhimento da escola, a primeira aula, o primeiro aula virtual, não é? Aqui na minha casa, foi a professora de TIC que fez essa ponte. Então, agora é assim, sobre o regresso, eu acredito que o caminho vai ser, para todas as instituições, um meio termo. Não vai ser 100% presencial, mas também não vai ser 100% virtual. Eu acredito que haja uma divisão. Alguns dias vão para a escola, nos outros dias trabalham os conteúdos a partir de casa. E isso acontece também no teletrabalho. Vamos continuar a dividir, né, o tempo entre casa, trabalho em casa e trabalho presencial. Sim, aqui nós chamamos esse sistema de ensino híbrido, né? O ensino híbrido ele já estava se popularizando e grandes instituições elas já começaram, já tinham adequado algumas aulas dentro do ensino híbrido, que é metade tecnológico em casa, muitos utilizando a aula invertida e depois chegando na classe fazendo um debate. Então, por exemplo, o professor, em vez de ele explicar todo o conteúdo, ele propõe para o aluno um trabalho de pesquisa, de investigação, vendo vídeos, vendo conteúdos, e quando o aluno chega no presencial, ele já tem, todos os alunos, eles já têm aquele conteúdo básico inicial, aumentando o repertório do aluno e conseguindo propor um debate maior sobre aquele tema. Então, aí entra a questão da tecnologia. A tecnologia, essa relação entre educação e tecnologia, favorecendo esse conteúdo, né? A escola híbrida. E isso vai acontecer para todos os segmentos, como você tem falado, né? E até despertando curiosidade, né? Porque eles têm acesso a um conteúdo antes e depois exploram na escola aquilo que já previamente andaram ali a explorar, não é? Exato. Agora, eu não sei, tinha aqui uma amiga perguntando, as crianças voltaram ao mesmo tempo. Eu sinto que nem todos os pais estão com a mesma segurança para colocar as crianças na escola. Tem muita gente que prefere ainda segurá-los em casa. Eu diria que está a 50% da sua lotação máxima. Sim, isso que cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que é mais medrosa, né? Tem gente que encara de um outro jeito. Mas para você foi tranquilo ou foi o trabalho que exigiu que você mandasse as crianças para a escola? Porque tem muitas mães aqui, por exemplo, principalmente na escola de educação infantil, que nós estamos voltando, né? O comércio aqui está reabrindo, em São Paulo já vários segmentos já estão funcionando, as mães precisando trabalhar e a escola não tem a menor intenção de voltar, nem condições de voltar. Mas essas mães estão desesperadas, porque não tem a creche para deixar o filho, não tem a escola que ela está pagando, porque muitas famílias não deixou de pagar a escola, mesmo na educação infantil, manteve esses pagamentos para assegurar, né, a volta e manter a escola viva, e só que ela não tem opção de deixar a criança. Então, quando você retornou com o Chico, eu sei que você tinha avó, né, disponível ali, mas você deixou as crianças irem para a escola porque você se sentia segura ou por conta mesmo da necessidade?
Então, eu acho que em determinado momento, eu acho que é maior o ganho de fazer. Dá para ouvir? Tá cortando, mas tá dando Dá para para ouvir, ouvir? sim. Acho que é maior o ganho deixá-los sair e enfrentar isso de alguma forma, porque todos vamos ter que viver. Agora ou daqui a uns meses vai ter que acontecer, então bola para frente. Vamos ver e não tem que ser. Então não foi uma necessidade ter que mandá-lo para a escola. Foi mesmo uma opção, porque eu acho que ia ajudar também aqui a aliviar um pouco o peso que estava e em ter que trabalhar em casa, em ter duas crianças em casa e ter que orientar todo mundo. Então deu para também nessa reta final dar alguma mais atenção, alguma monitorizar talvez a mais velha, né? Nesse fecho de ciclo. E sobretudo porque eu acho que criança pequena precisa de brincar, de estar com os amigos, precisa de tocar. Então, sem medos, a gente tem que ir bola para Tem que frente, enfrentar, né, os confiar. desafios aí, confiar. Sim, é, Porque eles, se todo mundo fizer o seu papel e aplicar a sua parte, depende de cada um de nós, não é? Não transmitir ou não não estar vulnerável a o vírus, não é? E eu sinto-me muito segura, a escola, o brinquedo, por exemplo, eles não podem levar um brinquedo de casa. Eles têm que brincar com os brinquedos que estão na escola. Por quê? Porque eles garantem a total higienização, esterilização dos brinquedos. E desde que eu explique para ele que ele pode levar o carrinho até a porta da escola, depois o carrinho vai para a mochila e depois ele brinca com outro carrinho lá dentro, tudo tranquilo, ele entende, brinca na mesma, fica feliz e e tudo não bem, criar né? aqui. E tudo bem. E as crianças, eles ficam o dia inteiro na escola, né, Bia? E essa questão da alimentação lá na escola, né? Tomar lanche, almoçar lá na escola, que é o momento do compartilhar a comida, é um momento Então, muito é importante muito ali, né? É muito propício. propício, exatamente, é nesse momento que pode acontecer ali a transmissão do vírus no momento das refeições, né? Como que a escola está fazendo? Todo o protocolo. O aluno não entra na escola sem antes ser medida a temperatura. Todos os dias ela mede a temperatura. Para já todos os funcionários estão todos equipados. Tem viseira, tem máscara, tem álcool gel, tem sapato próprio. Toda hora eles estão com a coreografia de lavar a mão, desinfetar a mão. Portanto, e sobre a refeição, né? Se eu tenho a certeza, tá bom que as pessoas podem estar assintomáticas, não é? Mas garantindo que há bom senso de todo mundo, ninguém vai mandar o filho para a escola se ele tiver com alguma possibilidade ou com algum sintoma, não é? Ninguém vai mandar, porque eu também não mandaria. E eles medem a temperatura, eles desinfetam. O que o Chico conta é que eles estão um pouquinho mais espaçados entre o local da refeição. E no fundo, eu acho que é mesmo confiar também no serviço, porque não tem outra alternativa. Sim. Aqui nós temos, Bia, uma super defasagem da educação infantil, né? Bem diferente do quadro aí de. A Lígia está perguntando são quantos alunos por sala. As crianças da Bia, elas estão numa escola particular, mesmo em Portugal. Quantos alunos por sala, Bi? Qual o ciclo, qual a faixa etária, a série das crianças, das suas crianças, da Clarinha e do Chico? A Clarinha, você disse que está no terceiro ano, e o Chico, educação infantil, né? São quantas crianças na sala? A Clarinha tem cerca de 20, 25.
na sala do Chico, eu diria que uns 15 também, por volta disso. E tem a professora mais auxiliar. Mas dos 15 não estão indo todos, eu acho que metade tá indo, né? Não. Sim. Agora aqui no Brasil, a gente, pelo menos aqui em São Paulo, e o que eu tenho visto, a gente nem conversou com isso durante a semana, mas é um detalhe que eu gostaria de saber se você sabe. A escola de educação infantil aqui no Brasil, em São Paulo, mais bruscamente, ela sofreu uma defasagem, né? Porque a escola, os pequenos, a mãe está trabalhando em casa, então a mãe está tendo que cuidar. Muitas vezes a família coloca a criança pequena, de 2, 3 anos, na escola, pela questão do cuidar, por ter um lugar ali na escola onde ela sabe que o filho dela vai ser cuidado enquanto ela está trabalhando. Muitas vezes prefere colocar na escola do que ter uma pessoa em casa cuidando. Então, o que acontece nesse momento com as escolas de educação infantil? Elas estão tendo uma defasagem. Então, muitas mães estão tirando por conta também da crise econômica. Você acha que aí em Portugal, essas escolas particulares dos pequenos, há também essa defasagem? As crianças estão saindo da escola? Está acontecendo isso também? Acontecendo isso também. Agora nós estamos numa fase de preparar o ano seguinte, rematricular, não é? E em conversa com algumas famílias, eu vejo mesmo muita gente colocando essa questão. Face a essa incerteza, por que eu vou matricular o meu filho se eu vou ter que ficar em casa, não é? E tem muita gente preferindo ficar com crianças, assumir esse papel, não é? Porque, enfim, entendem que a educação infantil é mais numa ótica de acompanhamento da criança, não vai adquirir conteúdo, não vai aprender. Não tem o conteúdo pedagógico, né? E então tem muita gente. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho o contrário. Eu acho que é importante trabalhar as cores, trabalhar os animais. Não é que ele vai ficar em casa e não vai aprender, porque hoje em dia o YouTube ensina tudo, sim, não é? Hoje as tecnologias. Eu acho que a educação infantil, principal papel dela com os pequenos é fazer a interação social. Ele está em contato com os outros, ele está vivendo em sociedade, isso é a importância desde pequeno. Saber respeitar o outro, saber reconhecer o seu espaço, né? Além desses conteúdos pedagógicos, que isso que você falou, abrir o YouTube em casa ele consegue, mas essa relação com o outro que é importante se firmar nesses primeiros anos. Então, por isso que a educação infantil ela é super importante, né? Mas então há também essa evasão aí, né? Então é uma reestruturação, a gente está fazendo uma recolocação de todas essas escolas. E quem está sofrendo mais nesse período aqui é aquela escola que ela tem só a educação infantil. Porque tem escolas grandes que tem desde a educação infantil até o ensino médio. Para essa escola, ok, está tudo perfeito, porque o aluno ele precisa estar ali aprendendo, o ano vai continuar, ele vai progredir, 2021 está ali, por mais que ele tenha uma perca pedagógica, isso vai ser sanado com o tempo. Mas aquela escola, né, você sabe, você já teve na família, a sua mãe, sua tia tiveram uma escola de educação infantil dentro daquele segmento, só educação infantil. E nós temos muitas escolas aqui, eu não sei aí em Lisboa se tem uma escolinha só de educação infantil. Os berçários, as creches, eu não sei. E todas. Sim, tem. E estão todas passando exatamente por essa dificuldade. Estão perdendo alunos, estão perdendo clientes, não é fácil. Entende que isso é um problema geral mesmo, né? Então, Bia, só para a gente finalizar, eu estou falando aqui que a gente pode se encontrar numa próxima live em setembro, para você contar para nós, né, como aconteceu aí. As escolas dizem que o ano letivo o próximo ano é 2020, assim que falam, ou ele é 2021?
2021. 2020, 2021. Então, ele vai começar em setembro, termina em maio, junho, né? Então, provavelmente, a previsão é que volte. A previsão é voltar, sim. Voltar naquele esquema que estava já anteriormente. E aí, revisando todo o conteúdo para ir para frente, né? Porque o conteúdo eles conseguiram passar. Sim. Então agora eu já vou finalizar e nessa mensagem final a gente firma esse compromisso que logo quando eu voltar a gente espera uns 15 dias ali e a gente faz uma nova live para você contar como é que foi esse retorno, exato. E eu queria agradecer muito a você, Bia, a disponibilizar esse tempo aqui comigo, contar para minhas colegas dentro desse meu projeto aqui de mentoria. A gente dividindo essas ideias. Nesse momento, nós, educadores, estamos uma dando a mão para a outra, para que juntas a gente consiga fazer aí uma educação melhor, essa transformação, essa mudança. E com certeza, para todos que vão ver esse vídeo, que eu vou fazer uma super edição aqui para nós, para ficar um único vídeo, vai ser bem significativo, né, para todas. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez, agradecer todo mundo que veio aqui e esteve presente com a gente. Muito obrigada aos nossos trabalho que estiveram aqui, aos filhos da Bia, Clarinha e Chico, um beijo para vocês, no meu coração sempre amo vocês. E deixa aí, Bia, a sua mensagem aí de finalização. Eu queria também deixar um parabéns, eu acho que a iniciativa é ótima. É muito bom também haver essa rede aberta de entreajuda entre professores. Eu acho que pela iniciativa, parabéns. Por ser professora e estar passando por esse desafio com essa atitude positiva e tão leve, vamos fazer passar por isso e vamos continuar ensinando, pela criatividade, pela adaptação constante, pelo convite, obrigada também. E talvez fase da escola presencial, que eu acho que vai toda a gente estar também com muita junto. Sim, é verdade. Não vemos a hora. Muito obrigada, tá, Bia? Um beijinho para você. Boa noite de sexta. Muito obrigada por estar aqui. E tchau, tchau. Até mais. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.